Olá pessoal, estou aqui hoje para responder uma das dúvidas que eu recebi de uma seguidora. Mirela, você poderia me responder uma dúvida em relação ao pai beijar a filha na boca? Isso é correto? Mais do que dizer para vocês se isso é correto ou não, eu vou ajudar vocês a perceber se isso fortalece ou enfraquece a criança. Qual é o nosso papel de adulto na vida de todas as crianças? Ensiná-las sobre os papéis, como esses papéis funcionam e como elas precisam viver esses papéis, tá? Então, uma das coisas que eu sempre oriento assim, tudo aquilo que você faz agora, que você vai ter que mudar depois, porque agora é adequado, mas depois não é, frequentemente é algo que você não deve fazer, ok? Eu vou explicar isso de uma maneira muito clara. A criança, ela precisa entender o papel dela de filha, o papel dela de irmã, o papel dela de aluna, o papel dela de prima. E como é que ela entende isso? Vivendo o relacionamento dela, principalmente com os pais. O que a gente aprende na nossa cultura? Que beijar na boca é um papel específico da relação de casal. Por qual razão é assim? Por um simples motivo. É fisiológico. Tem algumas áreas no corpo que, quando são tocadas, elas provocam mais estímulos. Elas provocam desejos sexuais. Isso não tem a ver com o que se pensa, mas com o que se sente em qualquer idade, tá? Então, alguns toques, eles são reservados para o papel casal, ok? Quando a gente começa a tratar a criança com alguns comportamentos típicos da relação de casal, a criança, inconscientemente, ela sai do papel de filha e ela começa a se comportar como se fosse a namorada do papai ou o namorado da mamãe, e eles começam a competir com o outro parceiro. Isso confunde eles no papel de filho, entendeu? E com isso eles também aprendem a abrir espaço para adultos lá fora ter com eles comportamentos que não são típicos da relação entre um adulto e uma criança. Então, no começo a gente entende isso como normal. Com o passar do tempo, dormir com as crianças, beijar a criança na boca vai se tornando inadequado por causa de todos esses fatores. Então, se lá na frente a gente precisa mudar isso, o ideal é pensar qual postura que eu preciso ter agora. Porque quando ela chegar lá fora e uma amiguinha, um amiguinho quiser beijá-la na boca, né, a gente precisa então que a criança esteja bem instruída para saber que momento isso é adequado e fortalece a vida dela, ou em que momento isso é inadequado ou pode confundi-la, compreendem? Então, a pergunta é, beijar a criança na boca enfraquece ou fortalece a compreensão da identidade dela em todos os papéis que ela vive? Colocar uma criança para dormir na cama com um casal enfraquece ou fortalece a compreensão dela nos papéis que ela vai desenvolver na vida? Esse é o ponto central. Eu vou contar uma coisa importante para vocês. Hoje, nós não temos problemas de relacionamento de casal. Quando um casal tem problema, frequentemente está relacionado àquilo que ele vivencia enquanto filho na família de origem dele. Então eu digo, ele não tem um problema de relacionamento de casal. Ele tem algo que ele precisava ter superado com a família de origem e ele ainda não superou. E frequentemente é a confusão dos papéis. Então a pessoa ela está casada, mas ela compara, por exemplo, o parceiro atual com a mãe ou com o pai dele. Ela está casada, mas ela não consegue colocar atenção na família atual e se dedica a querer resolver o problema da família anterior. Frequentemente porque ela cresceu confusa no seu papel. Por exemplo, ela cresceu no meio da briga do pai e da mãe. Uma hora sendo companheira da mãe, uma hora sendo companheiro do pai. E o parceiro atual, muitas vezes, não tem chance de uma relação prosperar. Tudo aqui eu estou falando sobre o movimento inconsciente das relações, tá? Então, esse problema do relacionamento de casal hoje, ele foi gerado na confusão dos papéis na infância.
Por isso eu estou convidando vocês a perceber isso de uma maneira mais profunda. Uma maneira onde permite a gente compreender o que a gente está criando e gerando no futuro para as nossas crianças. Então a minha pergunta para você é: para que beijar uma criança na boca? E aí, quando você tiver essa resposta com mais clareza, você toma a decisão do que você vai fazer. Tá bom? Obrigada pela oportunidade de contribuir e até o próximo vídeo.